Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. E hoje eu vou conversar com o capitão bombeiro militar Jorge Luiz, ele que é o chefe da divisão da Defesa Civil no município de Rio Branco. Boa noite, capitão. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui para levar à população mais longínqua do nosso estado todas as informações atinentes à atividade de defesa civil no município de Rio Branco e também no estado do Acre como um todo. Capitão Jorge, a Defesa Civil presta um papel importantíssimo de apoio à população, principalmente nos períodos aí de maior crise, em período de alagação, de incêndio florestal, é quando o trabalho realmente aparece, é quando toda uma equipe se mobiliza para o apoio à população. E eu vou começar então com uma pergunta bem básica. O que é a Defesa Civil? Como funciona a Defesa Civil? Veja bem, quando a gente começa a falar, Jorge, em Defesa Civil, a gente tem que buscar o histórico de como se originou a Defesa Civil, não só no cenário local, mas no cenário mundial. Defesa Civil, ela se centra em dois aspectos importantíssimos do ser humano, que é a percepção de risco, ou seja, o grau onde ele observa o perigo ao qual ele está submetido, e a sensação de segurança. Daí surgiu a Defesa Civil. E desde quando a gente pratica a Defesa Civil? A gente pratica a Defesa Civil desde os primórdios da humanidade. Desde quando o homem buscou as cavernas para se proteger dos animais, para se proteger das intempéries. Desde quando o homem descobriu o fogo e utilizou para se defender também de animais, para aquecer-se em tempos frios. Então a Defesa Civil já surgiu naquela época, de forma individual. Mas quando a gente fala no sentido global da Defesa Civil, a gente fala de uma coletividade, de segurança de uma coletividade que está em uma determinada situação de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? É a fragilidade que ela tem em receber algum determinado tipo de evento adverso, seja ele natural ou provocado pelo homem. Isso é que é importante. A Defesa Civil surgiu com maior ênfase realmente com a ocorrência dos conflitos bélicos. Aconteciam os conflitos bélicos e quem mais sofria com isso? A população civil. Aconteciam os bombardeios, principalmente com ênfase na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios ocorriam e a nação que recebia esses bombardeios, ela se preparava de que forma? Criando nas Forças Armadas grupamentos, equipes de resposta. Para fazer frente, para atender... Essa referência seria o quê, capitão? Primeira, Segunda Guerra? Primeira, Segunda Guerra Mundial, basicamente. Né? Isso é nível global. E o que acontecia? As pessoas, elas eram atingidas pelos bombardeios e as equipes de resposta iam lá emergencialmente fazer o atendimento dessas pessoas. Então, a gente observa que ainda não havia esse trato científico. Era uma coisa bem de resposta, como a gente chama, eminentemente de resposta. O que seria essa situação de resposta? A situação o que seria dar resposta? Seria as pessoas sofriam um bombardeio, então equipes com ambulância, equipes para montagem de abrigo, prestar primeiros socorros, internar em hospitais, etc. Então, a resposta significa isso, significa socorrer. É a fase de socorro, a fase de emergência, onde as pessoas precisam serem assistenciadas. A partir de então, começou a ter-se um trato mais científico, com a ocorrência de várias ameaças que tinham na humanidade, como a Guerra Fria, que isso envolvia perigos iminentes de uma ameaça nuclear, onde uma população muito grande poderia ser atingida com essa ameaça nuclear na Guerra Fria. Começou a trabalhar com expectativas de ameaças. Exatamente. Aí começou a ter-se um trato mais científico. De que forma? Com a criação da Agência Norte-Americana de Administração de Desastres. A partir disso, a ONU pegou esse modelo americano e difundiu para o mundo, para os seus países membros, a administração de desastres. Dessa forma, começou a ter uma evolução. Foi evoluindo o trato científico e aí surgiu os aspectos globais da Defesa Civil, que são 4. Prevenção, preparação, resposta e reconstrução. São os 4 eixos globais da Defesa Civil que existem. A prevenção, ou seja, fazer com que não ocorra aquilo. Tomar atitudes e procedimentos de forma que o evento adverso venha, não aconteça. A preparação significa processo de planejamentos estratégicos, formulação de políticas públicas que façam com que, caso venha a ocorrer o desastre, sejam minimizados seus danos e prejuízos, certo? A resposta engloba aí a fase de socorro e de assistência. Aí os exemplos a gente tem da enchente. Qual é o socorro? Retirar a família do local onde está sendo atingido. Assistência, colocá-la em abrigos que tenham uma estrutura, um suporte suficientemente capaz de dar todas as condições de ela permanecer naquele local por um determinado período.
E em seguida a fase de reconstrução, ou seja, refazer novamente o cenário que foi degradado pelo impacto do desastre. Em relação ao Brasil, também a Defesa Civil surgiu também com a ocorrência de conflitos bélicos, e precisamente a Segunda Guerra Mundial, onde foi criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, né, com o afundamento de um navio na costa do Rio Grande do Norte. E aí foi-se criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, que com ele surgiu também o Serviço de Defesa Civil. No Acre, a Defesa Civil ela surgiu já na década de 1970, onde ela ficava subordinada à Secretaria de Interior e Justiça e tinha como seu secretário executivo, na época ainda era a antiga Funbesa, né? Que é a Fundação do Bem-Estar Social. E o secretário executivo era na pessoa do gestor máximo daquele órgão da Funbesa. A partir de então, a Defesa Civil estadual percorreu várias instituições até chegar no gabinete militar do governador do estado. Com a emancipação do Corpo de Bombeiros em 1991, o Corpo de Bombeiros, através do decreto 980, recebeu a incumbência de executar as atividades de defesa civil no estado do Acre, tendo na figura do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coordenador estadual, e do subcomandante, o secretário executivo. Mas é bom que a gente tenha essa ideia, é coordenação geral, porque defesa civil não é só feita pelo Corpo de Bombeiros a nível estadual. A Defesa Civil é feita por um conjunto de órgãos, são chamados os órgãos setoriais, ou seja, os diversos órgãos, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, todos eles onde eles têm o poder operacional. Com representantes, uma espécie de conselho para avaliar cada questão. Agora, então como é que funciona? Por exemplo, você está falando assim, uma característica do Acre. Eu sei que tem a Defesa Civil, do ponto de vista de Brasil, nos estados e também nos municípios. Como é que essa coisa se organiza? Como é que essa situação... quais são as características de cada uma desses organismos? A atividade de defesa civil ela é regulada no Brasil, Jorge, através do decreto 5376, onde ele regula o Sistema Nacional de Defesa Civil. É um sistema matricial, capilarizado, né? Que vai se ramificando, chegando desde a esfera máxima, que é o governo federal, até o município, que é onde ocorre o desastre. No eixo federal, nós temos o Conselho Nacional de Defesa Civil, onde ele é um órgão deliberativo normativo, ou seja, ele que toma as decisões da política de defesa civil baseada no decreto. E o órgão central, o CONDEC é o órgão superior. O órgão central é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsável pela coordenação e o planejamento da Política Nacional de Defesa Civil de forma global, no caso de Brasil, né? E em nível estadual, as coordenadorias estaduais de defesa civil assumem esse papel, né? E em nível municipal, a qual eu represento aqui agora, é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que faz isso tudo, cada uma na sua esfera de atribuição. E é bom ressaltar o seguinte, que o processo de acionamento de cada esfera se dá de acordo com a magnitude do evento. O evento no qual a gente quer dizer aqui é o desastre. Então, primeira resposta, município. Fugindo a sua capacidade, ao seu suporte operacional em fazer frente a esse desastre, o Estado já entra, né, também com o seu aporte por intermédio da coordenadoria estadual, e em seguida, caso seja necessário uma possível decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, o governo federal entra também, como ocorreu agora na enchente do ano passado, onde foi decretada situação de emergência quando o rio atingiu 15,30 metros. O prefeito Angelim, ele decretou situação de emergência e aí veio toda a ajuda, suporte técnico do governo. Isso é interessante. Federal. O que representa uma situação de emergência, capitão? Uma situação de emergência, ela representa a quebra total da normalidade no município em decorrência de um desastre, né? Onde o município já não tem mais condições, sozinho, devido à magnitude do evento, ele não tem mais condições. Então, a situação de emergência, ela ocasiona a quebra temporária de alguns regimes jurídicos que fazem funcionar toda a administração pública, como, por exemplo, compras emergenciais. Não precisa de licitação em razão da emergência. Requisitar órgãos, confiscar prédios que necessitem empregos. Então, ela dá em um determinado período, a gente diz que ela quebra a situação de normalidade do regime jurídico e dos processos de governo, viabilizando uma melhor forma
de atender a população que está atingida. Nesse contexto todo que a gente explicou, a Defesa Civil, o conceito clássico dela é o conjunto de atividades de prevenção, de resposta, de assistência e de reconstrução, visando restabelecer o moral social de uma população atingida pelo desastre. E nisso tudo a gente entra toda uma situação onde nós temos vulnerabilidade, ou seja, que é a fragilidade que um determinado sistema receptor, no caso a gente pode dizer um meio ambiente, um ecossistema ou uma população. Por exemplo, a população ribeirinha do nosso estado, ali os bairros da Cidade Nova, Ayrton Senna, 6 de agosto, são algumas áreas ali são vulneráveis, ou seja, elas são suscetíveis, estão sujeitas a sofrer com a enchente, porque elas estão estabelecidas na planície de inundação do Rio Acre. Então isso é a vulnerabilidade. A ameaça é o evento adverso, que pode ser natural, no caso da enchente. Uma chuva muito forte, uma enxurrada muito forte, precipitações pluviométricas, como a gente fala, né? Concentradas em um determinado período. Então a gente tem todo... E o risco disso acontecer, que é quando se junta a ameaça e a vulnerabilidade, a gente tem um desastre. Né? O desastre é um evento adverso, que ele pode ser natural ou provocado pelo homem. No ecossistema vulnerável, ocasionando danos. E esses danos podem ser humanos, materiais e ambientais, e os prejuízos econômicos e sociais. Ou seja, às vezes o agente da Defesa Civil, ele costuma ser chamado de profeta do apocalipse, né? Porque ele trabalha muito na questão onde todo mundo está fugindo, a gente está indo de encontro para minimizar o sofrimento da população, minimizar os danos e os prejuízos. E a gente está aí, é uma atividade que é intensa agora, principalmente você pode observar na mídia nacional e internacional, as mudanças climáticas globais que potencializam a ocorrência dos desastres naturais. Mas Defesa Civil não é somente, aqui é bom que a população entenda isso, Defesa Civil não é somente desastres naturais, como enchente e incêndios florestais. A Defesa Civil, ela engloba uma gama... Nem só atua nesses casos, não somente atua. Porque vocês trabalham com prevenção, então tem todo um trabalho que é feito... não necessariamente nesses períodos de crise, de desastres. Exatamente. Né? A gente costuma dizer que a gente trabalha em 2 eixos principais, que é o eixo da gestão de risco, ou seja, a gente se antecipa, gestão de risco, a gente está trabalhando uma coisa que pode vir a acontecer. Então a gente trabalha na gestão de risco por intermédio da prevenção e da preparação, e na administração de desastres, aí a resposta e a reconstrução, nesses 2 eixos básicos. E Defesa Civil não é só desastre natural, como eu vinha falando. Defesa Civil é também desastres tecnológicos, desastres humanos. Por exemplo, desastres tecnológicos que a gente pode citar. Uma rebelião em um presídio, Jorge, dependendo da magnitude, ela pode ser uma ameaça a uma determinada população. Onde vários presos fugiram, por exemplo, aquele caos que teve em São Paulo. Aquilo ali pode ser considerado, é até tipificado na Política Nacional de Defesa Civil como um dos desastres tipificado como banditismo e crime organizado. Onde, de acordo com a magnitude que ele acontece, de acordo com o quantitativo populacional que ele atinge, pode ser considerado um desastre. Temos os desastres humanos também. Quais são os desastres humanos que a gente pode dizer? Uma epidemia de malária, por exemplo. Uma epidemia de dengue, na qual a gente trabalha em conjunto com os órgãos de saúde, né, visando minimizar. O objetivo maior da Defesa Civil é a redução dos danos e prejuízos causados por qualquer evento adverso que seja ele, natural, provocado pelo homem. É esse o objetivo básico da Defesa Civil. Capitão Jorge, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Ok. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o capitão bombeiro Jorge Luiz, que é o chefe da divisão da Defesa Civil no município de Rio Branco. Capitão Jorge, no bloco anterior, o senhor explicou como é que funciona, o que é a Defesa Civil, e agora eu queria saber como é que é o dia a dia. Por exemplo, como é que vocês monitoram o tempo?
Jorge, agora a nossa principal ameaça é a enchente, né, devido a esses meses de janeiro, fevereiro e março. É o mês que ocorre a maior quantidade de chuva no período, né, em todo o ano. É o mês onde a gente denomina inverno amazônico, né? Na realidade, são duas estações bem definidas na Amazônia, uma estação bastante seca e uma estação bem chuvosa, que é essa que a gente está agora. E a atividade de defesa civil, é bom que a gente ressalte que as pessoas talvez só nos veem quando o desastre já eclodiu em determinada localidade, mas a atividade de defesa civil ela é perene nos 365 dias do ano. Através de quê? Através da prevenção e da preparação, onde nessa atividade, a gente faz um serviço de monitoramento, um serviço de alerta e de alarme. A gente faz o planejamento estratégico para desenvolver as ações de emergência durante todo o ano, sem contar os vários mapeamentos de risco, de áreas de risco que a gente também faz esse levantamento. Agora, focado basicamente nessa época do ano, de janeiro, fevereiro e março, a Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a comunidade científica, na qual a gente tem um apoio muito grande da Universidade Federal do Acre por intermédio do Parque Zoobotânico de pesquisadores como Foster Brown, como o Dr. Alejandro, a gente faz esse monitoramento dos dados. Então, no termo de enchente, quais são os dados que mais nos interessam? Primeiro, é a população que vive nessa localidade. Então, a gente tem um mapeamento através do sistema de georreferenciamento da prefeitura, onde, de acordo com a elevação do nível do rio, a gente tem um quantitativo das famílias que são atingidas pela quantidade de imóveis, ou seja, há um processo de digitalização de cada imóvel, onde eles são quantificados. E de acordo, nós temos esse levantamento de 50 e 50 centímetros, por exemplo. Quando o rio atinge uma cota de 13,50 metros, nós temos 874 imóveis atingidos, não que a gente vá retirar. É que a casa atingiu o quintal, a água atingiu o quintal, alguma coisa. Então, o primeiro aspecto é esse, a vulnerabilidade, o ambiente em que a população está centrada. Os outros são os dados climatológicos e do tempo, na qual nos fornecem informações primordiais para o nosso poder de decisão em relação às ações. Claro, se vai chover mais, se vai chover menos. Que são o quantitativo de chuva, né, as precipitações pluviométricas, que é chuva, e o nível do rio. Como que é feito esse monitoramento? Nós temos pluviômetros instalados por intermédio da Agência Nacional de Águas e do IMAC, para você ver como a Defesa Civil é um leque muito amplo, né? Então, a Agência Nacional de Águas e o IMAC, eles têm estações telemétricas, né? A ANA tem estação telemétrica que fornece dados de nível de rio, que fornece dados de quantitativo de chuva, ou seja, eles têm pluviômetros instalados em vários locais do estado, principalmente na região. O que reflete para a gente aqui em Rio Branco? Chuvas no Alto Acre, porque o Rio Acre ele nasce no Peru, então chuvas ali na região de Assis Brasil, Chapuri, Brasileia e Epitaciolândia vão refletir aqui na bacia já do Baixo Acre, localizada em Rio Branco. E fornece também, a gente faz a medida do nível do rio. Como que é feita essa medida do nível do rio? São as réguas linimétricas, que elas estão desde o centro geométrico do rio, que é a linha de Talveg, que a gente chama. O Talveg é o local mais profundo do rio. É o centro do rio, né? O vale, onde se encontra a parte mais profunda do rio. A partir dali nós temos várias réguas linimétricas, de metro em metro, até o seu limite máximo. E caso seja o avanço maior, a gente instala mais réguas. Em Rio Branco, a cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros. 13,50 metros ele já nos dá o alerta para que a gente comece a montar a conduta operacional. Quando a água chega a uma altura, importante dizer, a uma altura de 13,50 metros. Acende a luz vermelha. Acende a luz, exatamente. A gente já está, já aciona a nossa conduta operacional. 14 metros a gente já começa a preparação dos abrigos, a fazer e retirar as famílias, né? Nos 13,50 metros a gente já faz a preparação dos abrigos. Aí já tem um conjunto de forças mobilizadas. Exatamente. Aí a gente já aciona o plano de contingência feito pela Prefeitura Municipal por intermédio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Vou mostrar aqui o plano. O que é o plano de contingência? Contingência significa, na hipótese de acontecer alguma coisa, a gente vai ter uma determinada conduta. Nesse plano de contingência, Jorge, contém todas as atribuições e responsabilidades dos órgãos setoriais de defesa civil. Por exemplo, o órgão e instituição responsável
em administrar os abrigos é a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque ela tem esse contato mais próximo. E por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai fazer a gestão dos abrigos, porque, para você ter uma ideia, são cerca de 250 a 300 famílias no parque de exposição. Então, o parque de exposição, que é o abrigo principal que nós temos, se transforma em uma mini cidade. Então lá você vai ter todos os problemas sociais que um bairro tem. E isso a assistência social tem toda a excelência e eficiência na condução da administração desses abrigos. E eles levam, por intermédio das outras instituições, a cultura, entretenimento, lazer, saúde, educação, isso tudo dentro do abrigo. Isso é importante. Então, nesse plano de contingência, eu foquei só na assistência social para você observar a necessidade dessas atividades. Então, no plano de contingência, cada órgão está sabendo o que fazer. Quem fica com a responsabilidade do comando, capitão? Numa situação dessa que envolve vários órgãos, quem é que toma a decisão? A decisão ela é tomada de uma forma conjunta. A gente faz, na hora que acontece o desastre, no dia a dia, a gente faz reuniões de avaliação pela manhã e pela tarde, onde é um conjunto de pessoas. Nós temos na pessoa do Coronel Gilvão, o coordenador municipal de defesa civil, e o Coronel Henrique, o coordenador estadual, onde eles coordenam as ações. Mas as ações funcionam em conjunto. Nós temos representantes da Secretaria de Saúde, em âmbito estadual e municipal, nós temos da educação, da assistência social, Polícia Militar, Exército Brasileiro, que nos dá um apoio muito grande também. Uma espécie de sala operacional. Exatamente, onde o comando, eu acabei de te explicar, onde o comando ele é unificado, é importante dizer isso, ele não é um comando único, uma pessoa só que dá as decisões, mas unificado, onde a gente pede a opinião de todas as pessoas e verifica qual é a melhor decisão a ser tomada. E os dados os dados que a gente retira desses locais, né, dessas estações, é importante a gente estar fazendo esse monitoramento. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala em dados, que é importante para a tomada de decisão, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ela tem, desde 1970, dia a dia, o nível do Rio Acre na capital Rio Branco. Nossa, interessante. Então, é uma ferramenta muito interessante, onde a gente pode fazer projeções. É claro que quando a gente está lidando com fenômenos naturais, a gente não tem uma precisão, não existe um modelo matemático correto. É porque o clima muda, exatamente, as interferências do homem na natureza acabam influenciando. Exatamente, mas a gente consegue ter uma tomada de decisão próxima daquilo que a gente realmente precisa, porque a gente faz um estudo histórico de tudo aquilo que aconteceu e em termos de nível do rio e de quantitativo de chuva, porque para você ter uma ideia, ano passado, no mês de fevereiro, nós tivemos uma enchente, onde o rio atingiu 16,72 metros e desabrigou, atingiu cerca de 8 mil famílias, desabrigando aí quase 2.500, entre aquelas que foram para casa de parentes e aquelas que ficaram sob a tutela do poder público. E o Rio Acre atingiu 16,72 metros, mas a quantidade de chuva aqui em Rio Branco foi muito pouca. Choveu 227 milímetros. Para você ter uma ideia, esse ano, em janeiro, já choveu 441 e a gente ainda não teve enchente. Então a gente diz, o que está acontecendo? A gente precisa ter um monitoramento de toda a bacia do Rio Acre. Isso é que é importante, porque um dos grandes termômetros da enchente no Rio Acre também é o Riozinho do Rola, que ele despeja uma quantidade aqui, a montante do Rio Acre, de água muito grande no seu período. E a gente faz essa monitoração também do Riozinho do Rola, que é necessário para a nossa tomada de decisão aqui. E esse monitoramento, Jorge, ele é feito diariamente, é importante a gente obter informações diariamente desses dados, né, de chuva, que é o principal, e a da elevação do rio, porque uma elevação do rio em Chapuri pode influenciar aqui. Sem dúvida. Em Rio Branco. E no Acre, quais são os principais problemas? É chuva e seca? Os principais problemas em termos de desastres naturais as enchentes e as inundações lentas e graduais no período chuvoso e os incêndios florestais no período seco, que a gente passou aquela tormenta, né, em 2005, na qual não só o município de Rio Branco, mas também 12 municípios no Vale do Alto e Baixo Acre e mais Sena Madureira foram atingidos com aquela ocorrência de incêndio florestal de uma magnitude considerada, na qual estudos científicos já comprovam aí que nós tivemos cerca de 200 a 250 mil hectares de terra atingidas pelo fogo, de vegetação. O trabalho não se prepara só para essas duas situações, né? Exatamente. No momento em que está acontecendo a enchente,
A gente já tem gente se planejando para o incêndio florestal, porque a gente não pode parar de atender a enchente. Mas a gente tem também um trabalho, os desastres eles são não só naturais, são humanos, né? E podem ser desastres mistos também. E a gente está sempre preparado para qualquer evento, seja ele natural ou humano. Um evento natural, um evento humano, como a gente costuma citar aí, por exemplo, são as ameaças que podem acontecer em relação aos desastres. A gente teve, ano passado, um surto muito grande, quase de malária, no Vale do Juruá, onde a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil daquela localidade, dos municípios, a Defesa Civil Estadual teve que atuar, muito grande. A gente tinha municípios, acho que Mâncio Lima, se não me falha a memória, uma população de 12 mil e chegou a ter 8 mil casos de malária. Quase a população inteira. Então, uma colisão de veículos pode mobilizar uma ação de defesa civil? Exatamente. Uma colisão de veículos, o desastre ele vai ser definido de acordo com o seu tamanho, né? Um desastre automobilístico entre um carro e uma moto, por exemplo. O sistema já preparado, ou seja, o corpo de bombeiros, ele tem essa capacidade. Mas a partir do momento em que a gente fala de um desastre, uma colisão de 2 ônibus lotados de passageiros, aí a gente já precisa de um quantitativo de recursos humanos, materiais e operacionais bem maior. No caso, a gente pode dar um exemplo, um acidente aéreo. É um desastre, né? De grandes proporções, onde a gente viu aquele desastre da Gol, onde mobilizou um quantitativo de pessoas e de recursos muito grande. E isso tudo é uma atividade de defesa civil. É bom lembrar a população que a defesa civil ela não existe só para enchente e para incêndio florestal. Falou em sensação de segurança da população, falou em grau de percepção de risco, falou em ameaça a qual a integridade, a vida está posta em risco, ou até mesmo o ecossistema, o ambiente, como um derramamento de óleo de grandes magnitudes, de grandes proporções, é um problema de defesa civil, porque isso vai incorrer em consequências muito grandes para a vida. Agora, Capitão Jorge, esse ano nós corremos o risco de alagação? O risco ele é sempre presente, Jorge. Fica difícil a gente falar que vai ter ou que não vai ter, porque quando a gente está falando em fenômeno natural, a gente não pode dar 100% de certeza. A pessoa que chegar na frente de qualquer órgão de comunicação... Os dados que vocês têm hoje, a gente qual pode é a expectativa? A expectativa é de que possa haver uma enchente. Por isso a gente está preparado. A gente ainda está no início de fevereiro, temos fevereiro todinho e março. Se vier a ocorrer... Até quando esse risco existe? É até março, final de fevereiro, metade de março? É mais ou menos até final de março, mas nós já tivemos casos em 97 de que ela chegou até abril, que foi a nossa maior enchente, né, onde o rio atingiu 17,66 m, foi o maior período de anormalidade já instalado na nossa capital, que foram quase que 45 dias de enchente. O que a gente tem a dizer aqui, o sistema municipal de defesa civil, ele está preparado, já fez o seu planejamento estratégico. Ainda no dia 17 de dezembro, lembra essa data ainda que o prefeito lançou o plano de contingência contra as enchentes do município de Rio Branco, e que desde esse momento de lançamento, que foi no dia 17 de dezembro do ano passado, até agora a gente gostaria de informar a população que a gente está preparado. A gente está preparado, é uma coisa que a gente não pode evitar, mas a gente pode minimizar os danos e prejuízos a uma população vulnerável. Para fechar nossa conversa, Capitão Jorge, o que, considerando, por exemplo, aí um risco de alagação, que é comum nesse período, o que cada pessoa, cada indivíduo pode fazer para ajudar, digamos, a minimizar esses impactos, essas situações de emergência? O primeiro aspecto é a questão de fazer prevenção de riscos à vida. Isso aqui é importante. Primeiro, está sendo atingido, hoje em dia já tem teorias, Jorge, que falam que as pessoas já precisam conviver com risco. Então, já a partir do momento que elas precisam conviver com risco, porque elas estão instaladas em um local vulnerável, elas precisam tomar alguns procedimentos. No caso de enchente, evitar ao máximo o contato com a água, que os filhos venham a tomar banho nesses locais. Por quê? Porque além do contato com a água que está contaminada, podendo haver proliferação de doenças, há também problemas com animais peçonhentos, cobras, insetos, né? E o risco também com materiais elétricos energizados. Às vezes a população, quando há uma enchente, a gente solicita que o órgão responsável pela distribuição de energia faça o corte da energia, e às vezes a população fica um pouco
chateada com a gente, mas é um procedimento de segurança, claro, né, necessário para que as vidas sejam preservadas. A gente teve caso de um óbito por choque elétrico ano passado, né, onde foi feito o desligamento, ele tentou fazer a ligação, né, e esses são os procedimentos básicos com os danos, né, com os danos e prejuízos à vida. E que a gente acha isso muito difícil, mas evitar áreas de risco nesse período, e principalmente ocupar essas áreas, onde elas sabem, às vezes as pessoas vêm muito dos municípios para cá e findam comprando áreas de terra para construir suas residências em área de risco. Procura a prefeitura, verifica se aquela área é inundável ou não, para a gente poder esclarecer melhor e evitar aumentar ainda mais essa situação de vulnerabilidade. Áreas de risco aqui em Rio Branco, quais são Todas aquelas áreas que estão localizadas abaixo da cota 135, né? Todas as áreas. O que é a cota 135? São a partir do nível do mar, até 135 metros. É uma área para cá, para a cidade de Rio Branco, é uma área onde ela é considerada de risco. Só que a gente sabe que é uma população que já vive nessas áreas há muito tempo. Né? Todas as cidades da região amazônica, né, Jorge, devido algumas aqui em Rio Branco, capitão, quais os bairros, a gente pode citar aí 6 de agosto, Ayrton Senna, o bairro Adalberto Aragão é atingido também, Cidade Nova. Só que são áreas que já estavam estabelecidas, porque as cidades da região amazônica foram todas criadas a partir do rio, né? Porque era o principal meio de transporte daquela época, onde o meio aeroviário era quase que insuficiente e as estradas também, e as cidades foram sendo construídas às margens dos rios. Eu acho que a exceção de Capixaba, Bujari, e acredito que Senador Guiomar, que são partes mais altas, são partes mais altas, não estão bem próximo ao leito do rio. As outras cidades do nosso estado, todas elas nasceram a partir do rio. O cuidado com o lixo evita o entupimento de bueiros? O cuidado com o lixo já não é voltado à questão de enchente, é mais como a gente chama de pontos de alagamentos devido à insuficiência da drenagem urbana ou até mesmo a obstrução devido ao acúmulo de lixo. É importante que a população faça a destinação correta do lixo, porque é um problema que vai causar consequências para ela na frente. Às vezes ela deposita garrafas que levam 400 anos, garrafas plásticas que levam 400 anos para se decompor. E isso obstrui a passagem de água. Então a drenagem urbana é altamente prejudicada com relação à deposição de lixo, plásticos, garrafas PET, como a gente chama, sacolas plásticas, que obstruem a drenagem urbana, fazem com que haja um refluxo da água, ela retorne e atinjam as residências. Capitão Jorge, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade, Jorge, de estar aqui na TV Aldeia, difundindo a atividade de defesa civil para todo o nosso estado, uma missão, acredito, uma missão louvável, nobre, né, de que não só da defesa civil, mas que a TV Aldeia proporciona chegar a informação para todos os locais do nosso estado. Obrigado mais uma vez. A gente fica à disposição lá e agradecer por um intermédio na pessoa do prefeito a participação. Obrigado mais uma vez, capitão. Muito obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado a você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora. Até a próxima.